90 segundos tu não faz nem hoje. Te ensino umas matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima é esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre o tema mais votado de todos, a chamada Era Vargas, e depois a gente vai falar também sobre o segundo reinado. Então me zoando de CNPJ, né? Que isso, Crefiso? Estão emocionados? Cara, alguém mandou esse CNPJ pra mim, cara, eu morri de rir no grupo da faculdade. Que uma bobeira pode ser tão engraçada, né, cara? Mas... Então, galera, segunda-feira troquei o horário com o senhor Vilgão. E aí, hoje, vamos falar, então, sobre esses dois temas que são recorrentíssimos no Enem. Aliás, em qualquer vestibular, que era Vargas e depois o segundo reinado. Então, galera, antes de eu falar sobre Era Vargas, preparem vossas canetas, para quem gosta de escrever, e vamos fazer uma linha do tempo rapidinho aqui, beleza? Primeiro, Era Vargas vai de 1930 a 1945. 1930, o senhor Getúlio Vargas chega ao poder apoiado pelos militares, sobretudo pelo movimento tenentista, o movimento da jovem oficialidade do Exército, que vai dos tenentes e capitães. Essa galera estava bolada com o domínio da oligarquia por todos esses anos. Oligarquia essa que a gente conversa sobre o café com leite, aquela galera que são os grandes produtores agrícolas de São Paulo e Minas Gerais, que mandavam no Brasil há todos esses anos. E quando São Paulo traiu Minas, vem então a Revolução de 30, comandada pelo senhor Getúlio Vargas. Galera, então, Vargas, quando chega ao poder, começa a Era Vargas, não vai até o suicídio, não faz essa besteira. A Era Vargas vai da Revolução de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, beleza? E é dividido em 3 governos. Primeiro, o governo provisório vai de 1930 até 1934. 4 anos, e aí a gente já consegue observar palavras que são fundamentais para Vargas. Primeiro, o que a gente chama de populismo. Vargas, ele é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos. Ele, sobretudo, sabe conversar com as principais forças do Brasil. Então, para a oligarquia que ele acabou de derrubar, ele cria o Conselho Nacional do Petróleo. Desculpa, gente, o Conselho Nacional do Café. Então, o Estado brasileiro não rompe com o Convênio de Taubaté e mantém a compra do café e até mesmo as queimas do café. Então, os cafeicultores de São Paulo, que estão chateados por terem sido retirados do poder, que estão chateados porque Vargas governa sem uma Constituição, pelo menos o café, ele continua comprando. Ele coloca isso na Carta Testamento 20 anos depois. Valorizei o nosso principal produto, que era o quê? O café. Para a classe operária, para os trabalhadores urbanos, ele faz as leis trabalhistas. Não é a CLT. CLT é a consolidação, é o que vai acontecer em 1943. Em 34, ele já faz as leis trabalhistas e vira o pai dos pobres, cai na graça dos operários. E para os tenentes e capitães, esses militares que o apoiaram na Revolução, ele vai dar cargos políticos, sobretudo de interventores estaduais. Tem o governador, esse governador ainda é
um latifundiário, e para esse cara não poder governar, ele cria um interventor estadual, que é imposto, que é nomeado por ele. E daí o populismo. O cara que consegue garantir os interesses de várias classes de maneira que ele seja o grande centro. E é nesse momento que ele não faz leis trabalhistas para os trabalhadores camponeses. E por isso essa ideia de que é uma política trabalhista, mas com viés eleitoral. Então a gente já tem outra palavra importante. Além de populismo, anota aí, o Vargas tem uma característica do trabalhismo. Então, durante esse governo, ele cria o Ministério do Trabalho, a Carteira do Trabalho, as leis trabalhistas, organiza os sindicatos, cria a lei de sindicato. Então, tudo que a gente tem hoje como proteção ao trabalhador e a profissionalização e a regulamentação do trabalho vem com Vargas. E é bizarro pensar que essas leis tá chegando perto, ó. Novembro a gente já recebe a primeira parcela do 13º. E todo ano eu falo, porra, valeu aí, Varguinhas, por ter lembrado da gente. Se ligou, galera? Então, o trabalhismo tem uma característica muito forte. E terceiro, o nacionalismo. Vargas é um nacionalista em todos os âmbitos. Culturalmente, coloca a capoeira como patrimônio cultural, coloca um local para fazer o desfile da escola de samba na Praça 11, valoriza as nossas riquezas, cria o Código das Águas, cria o Código do Ouro, cria o Instituto do Pinho, quase que quis tombar o Brasil Jiu-Jitsu, o BJJ, que era a época da família Gracie crescendo no Rio de Janeiro. Então, assim, ele é um cara que ele visa a empresa nacional. Eu vou criar a Vale do Rio Doce, eu vou criar a CSN, o Banco Nacional, vou criar lá na frente o BNDES, o Banco do Brasil. Se ligaram nisso? Entenderam a ideia? Boa! Então, ó, nacionalismo, trabalhismo e populismo. E também o intervencionismo. Por exemplo, no sindicato, ele coloca os espiões, são os pelegos. O peleguismo é o quê? A espionagem do Vargas dentro dos sindicatos. Ele intervém nos estados com esses militares chamados interventores. E a verdade é o seguinte, pessoal. Entre nós, o governo provisório é uma ditadura, pô. Ele suspende a Constituição e não faz outra. Ele fecha o Congresso Nacional, ele cria interventor estadual, ele governa sozinho. Ele governava por decreto-lei, beleza? Deixa eu dar um golinho, Renan. Obrigado. E é justamente por essa característica autoritária de Vargas que ele sofre a primeira revolução. Em 1932, a chamada Revolução Constitucionalista. São Paulo se rebela, primeiro, porque não tem uma Constituição. Segundo, porque a crise do café está aumentando. Terceiro, porque Vargas nomeou um interventor em São Paulo que é pernambucano. E quarto, no confronto com a polícia, 4 estudantes morreram, Martins, Milagrosa e Camargo. Então os paulistas se rebelam contra Vargas e perdem. Vargas reprime, bombardeia São Paulo, bombardeia o bairro de Perdizes, bloqueia o Porto de Santos. Vargas mostrou um lado cruel e autoritário, certo? Mas, por outro lado, ele convoca a Assembleia Constituinte e, em 34, ele aprova a nossa Constituição, a terceira da história do Brasil e a menos duradoura. A Constituição de 1934, ela tem 3 coisas muito importantes que vocês têm que saber. Primeiro, leis trabalhistas. Ali, elas são oficializadas. Segundo, o voto secreto, para impedir o quê? O cabresto. E terceiro, o voto feminino. Primeira vez que as mulheres vão votar. Show? Por essa Constituição, o Brasil é uma república com divisão em 3 poderes, bababá, e o voto é direto, exceto para o primeiro presidente. E aí adivinha quem vai ser eleito indiretamente? Ó, pra minha surpresa, Vargas, pô. E aí começa a segunda fase da era Vargas, que a gente chama de quê? De governo constitucional. O que é governo constitucional? Agora Vargas, ele está eleito pela Constituição. Aparece de terno e gravata, com faixinha de presidente do Brasil, e esse governo constitucional vai de 30 a 37. Recapitulando, governo provisório, 30 a 34. Governo constitucional, 34 a 37. O que é o mais importante nesse período? A polarização que está acontecendo na Europa, do fascismo e do socialismo, também vai acontecer aqui no Brasil. Da extrema-direita, A e B, Ação Integralista Brasileira, Deus, Pátria e Família, xenofóbicos, antissemitas, fascistas, liderados por Plínio Salgado, todo mundo de camisa verde, Hanauê, e fazendo uma referência ao passado glorioso brasileiro e tentando implementar uma ditadura nos modelos fascistas. Nasce em São Paulo.
E à esquerda vem o Luiz Carlos Prestes, o cara que marchou o Brasil inteiro com a coluna, tentou fazer revolução, não conseguiu, se converteu ao comunismo, vai para a União Soviética, volta ao Brasil, junto com a sua companheira Olga Benário, e funda uma grande ação, uma grande aliança nacional libertadora, comandada pelo PCB, mas pega o Bloco Operário, pega a Liga Camponesa, junta todo mundo em uma grande aliança nacional para vencer as eleições de orientação socialista. Os dois partidos se odeiam, Vargas tem o trabalhismo do comunismo, tem o nacionalismo do fascismo, mas optando pelos dois ele fecha a ANL, ele fecha o comunismo, ele persegue o comunismo. E aí acontece a intentona comunista. Se teve a revolução contra Vargas no governo provisório, agora tem a intentona comunista no governo constitucional. Mais uma vez, o governo vence. Luiz Carlos Prestes é condenado à prisão perpétua e Olga Benário é deportada grávida para a Alemanha nazista, onde ela vai morrer em um campo de concentração em 42. Em 37, eleições convocadas, Vargas vai sair do poder. Vargas está o quê? Tá tristinho, pô, porque ele vai abandonar aquilo que ele ama mais que a própria mãe, que é o quê? O poder. E aí vem os militares novamente, com seu velho golpismo, fala, olha só, ô Vargas, olha o que eu encontrei aqui, ó, um plano comunista, tá? Chamado Plano Cohen. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa. O Vargas, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o Vargas vai na rádio e fala pra galera, trabalhadores do Brasil, encontrei um terrível documento comunista. Eles querem vossas casas, eles querem vossos empregos. Não temam, estou decretando estado de sítio. Ai, pô. Se ele está decretando estado de sítio, ele fecha o Congresso, ele suspende as eleições e ele se perpetua no poder pelos próximos 8 anos. E aí a última fase da Era Vargas, que é a parte mais famosa, o Estado Novo. Beleza, pessoal? Vargas fecha todos os partidos. Aí a AIB se rebela contra ele, a intentona integralista. Mais uma vez o governo vence. E aí ele fecha mesmo. Ó, fecha o Congresso, rasga a Constituição, que durou 3 anos, outorga uma Constituição fascista, que é a polaca, queima as bandeiras dos estados, decreta a prisão perpétua, aprova a pena de morte, restabelece os pelegos, restabelece os interventores estaduais, controla a imprensa e censura através do DIP, faz propaganda fascista através do DIP, administra e intervém em serviço público através do DASP e vai perseguir qualquer um que for contra o seu governo numa espécie de CIA brasileira com o DOPS, do Finito Miller. Ou seja, pessoal, o Vargas se coloca como um líder fascista. Governa sem Congresso, com autoritarismo, manipulando a imprensa, manipulando a arte, e intervém no cinema, intervém no samba, intervém em tudo. E não muda suas características. Então ele cria ali o SESI e Senai para qualificar a mão de obra brasileira. Olha o trabalhismo aí. Cria o Conselho Nacional do Petróleo para incentivar a energia e o petróleo brasileiro. Embrião da Petrobras. Olha a indústria de base. Olha o nacionalismo ali. E durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos se aproximam da gente com a intenção de construir bases no Nordeste, a política da boa vizinhança, Brazil is beautiful, né? Brazil, I love Brazil, e aí vem o Walt Disney, e Zé Carioca, e Carmen Miranda cantando na Broadway, e filme da Disney com a Carmen Miranda cantando Tico Tico no Fubá. Só que o Vargas não é bobo, ele fala, olha só, para com essa palhaçada. Quer construir base no Brasil? Money. No Brasil a gente tem um ditado muito famoso, quem quer rir, tio Sam, tem que fazer rir. E aí eles vão financiar a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a CSN, e a Fábrica Nacional de Motores. Tá? São estatais imensas que duraram mais de 40 anos na mão do Brasil, até serem privatizadas pelo Itamar, FHC e pelo Bolsonaro no passado, a Eletrobras. Quer dizer, a Eletrobras vai ser criada depois pelo Vargas, mas não agora. CSN, Vale e Fábrica Nacional. Deixamos os americanos construir as bases, nos alinhamos aos aliados, ainda bem, lutamos contra o nazismo, contra o fascismo, fomos à guerra quando afundaram nossos navios, a FAB com a Esquadrão Santa-Pua e a Avestruz, né? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, com a Cobra Vai Fumar. A guerra termina e começa a ruir a Era Vargas, porque inicia o que a gente chama de paradoxo getulista, ou de contradição varguista. O que é isso?
fomos à guerra lutar contra ditaduras e agora estamos vivendo em uma ditadura. Então começam as pressões para Vargas o quê? Para Vargas sair. Falou, ó, Vargas, pô, a gente foi lutar contra um ditador fascista na Itália, um ditador nazista na Alemanha, e tu vai ficar aí fazendo o quê? Aí Vargas falou, não, eu vou sair. E aí ele marca as eleições para outubro, todo mundo, legal. Aí ele reabre os partidos, todo mundo, legal. Aí nasce a UDN, direitona, volta o PCB do Prestes, esquerdona, e ele mesmo cria o PSD na direitinha e o PTB na esquerdinha, que são os dois partidos que vão governar os próximos anos. Dutra, PSD. O próprio Vargas volta em 1951, PTB. Aí vem JK, PSD. É a continuidade do varguismo. Mas até em 45, quase que ele não sai. Não sei se vocês lembram, mas começa o movimento da galera dizendo queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos... É o movimento do queremismo. E aí o Getúlio Vargas começa a falar assim, eu quero sair, mas o povo não quer. Será que não devemos cumprir a vontade do povo e me deixar sei lá, até morrer na presidência? Então os militares falaram, mano, se a gente não tirar essa raposa do palácio, ela vai ficar lá até o fim. E aí Vargas é deposto, mas ele faz um acordo com o exército. Para ele não ser perseguido, caçado e nem exilado, ele apoia um candidato à presidência do exército, que era um velho conhecido do Vargas, era ministro de defesa do Vargas, o senhor Eurico Gaspar Dutra, marechal de guerra. E aí Vargas sai do poder pela porta da frente, volta para São Borja do Sul de boaça e chega no Jornal do Brasil e fala, votem em Dutra. Quem vence as eleições? Dutra. Então vamos lá, pessoal. Renan, deixa eu dar meu gole. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Questão número 1. O Plano Cohen denunciava uma suposta insurreição comunista no Brasil. Seu conteúdo descrevia que os comunistas iriam tomar o poder e promover a instalação de um governo socialista. Propriedades seriam confiscadas, empresas passariam para a tutela do Estado, adversários políticos seriam eliminados. Em relação ao Plano Cohen, assinale a alternativa correta. Acabei de explicar, né? Vamos lá. Serviu como justificativa para Getúlio Vargas suspender as eleições e instituir o Estado Novo em 37. Parece boa, mas vamos ver. Foi o pretexto utilizado pelos militares para destituir João Goulart da presidência e iniciar o período dos governos militares a partir de 64. Pô, não tem nem como, galera. O Plano Cohen é o plano do Vargas. Então não tem como ser em 64. Isso aqui é um contexto completamente diferente. C. Serviu para desencadear uma grande perseguição aos movimentos de esquerda que atuavam durante o governo militar do Ernesto Geisel. Não, porra, era Vargas. D. Foi decisivo na vitória de Jânio Quadros nas eleições presidenciais, pois Jânio afirmava que defenderia o país dos comunistas e ia defender a família brasileira e a propriedade privada. Não, galera. Mais uma vez, o Plano Cohen foi em 1937, criado por um militar chamado Olímpio Mourão Filho. O Olímpio Mourão Filho, ele era tenente na coluna Prestes, ele era capitão na era Vargas e ele é general em 64 quando vai haver o golpe militar. Ele sai de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, é o mesmo cara. A geração de... os generais antigos, mais modernos, de 64, é essa geração que fez vários golpes com Vargas, então estão acostumados ao golpismo. Então, como todo mundo colocou aí, o que está acontecendo? Gabarito A. Beleza? Show? De boas? Alguma dúvida? Então vamos lá. 2. O texto a seguir aborda o movimento de nacionalização do ensino, empreendido pelo governo brasileiro durante o Estado Novo. Aí, ó. Ditadura, galera, sempre mexe em quê? Em produção de conhecimento. Ditadura sempre mexe em produção cultural. Então não adianta você ter um governo que prega o nacionalismo, que prega que existe um inimigo, que são os comunistas, que prega que tem que defender os interesses da nação, se você deixar a arte criticar o governo. Entendeu? Então você vai controlar a música,
os artistas plásticos, o cinema, tudo que é expressão de arte, você controla. E também a formação acadêmica. Ou seja, você vai entrar diretamente na escola. E isso é muito perigoso. Isso aí sempre foi o grande sonho do Hitler. O que ele fez? Ele implementava e introduzia o Mein Kampf em todos os segmentos escolares e tentava criar ali gerações inteiras nazistas de uma galera que já cresce dentro daquela loucura que é a causa. E se você não for contra a causa, você é o traidor. Então existe no Estado Novo e nessa fase do governo Vargas um ideal fascista muito forte. O Vargas, ele era um fãzinho do Mussolini. Se você pegar o Mussolini, a Carta del Lavoro, as propagandas políticas são muito semelhantes ao que Vargas vai fazer depois, entendeu? Então vamos lá. Ele teve como alvo as escolas dos núcleos estrangeiros, sobre as quais já pairavam muitas desconfianças. Mas o autoritarismo do Estado Novo tornou a nacionalização bem mais violenta e arbitrária, particularmente quando dirigida a escolas alemãs e japonesas. Aí já fica mais fácil, né, galera? Vamos lá. Perguntar pro chat aí. Tá todo mundo ali, C, B, E. Tá dando caô essa questão. Por que escolas alemãs e japonesas, em especial, vão ser fechadas durante o governo Vargas, durante o Estado Novo? Mais uma vez, escola alemã, escola japonesa vão ser perseguidas com intervenções e também vão ser fechadas. E aí, por quê? Boa, Davizão. Boa, Davi. Rivalidades essas que foram criadas em que momento? Porque o Vargas é fascista. O Clark Kent botou ali, ó. Como é que é B se o Vargas flechava com autoritarismo? É uma boa pergunta. Bom, ninguém tá afim de responder, tá todo mundo só colocando a letra. Galera, olha só. Por mais que Vargas seja autoritário, por mais que Vargas admire o fascismo, na hora da guerra, ele escolheu qual lado? O lado aliado, pô. Escolheu os Estados Unidos, democracia, Inglaterra, democracia, França, democracia, Canadá, democracia. Ele escolheu o lado contra o fascismo, mesmo ele sendo fascista. Então, no momento em que ele escolhe o lado dos Estados Unidos, quem vem aqui nas nossas águas e afunda navio brasileiro? São os alemães, pô. São submarinos alemães. E quem atacou os Estados Unidos, que é o país que está financiando a CSN? O Japão, pô. O Japão ataca Pearl Harbor. Lembram disso? Então, na guerra, os nossos inimigos são os alemães e japoneses. Então, não faz sentido você deixar escola alemã e japonesa abertamente falando o que quer para os seus alunos, concorda? Então, você fecha. É claro, é arbitrário, é violento, é interventor, mas são épocas de guerra. Espero que a gente não viva isso. Mas vamos lá. As ações descritas pelo texto da historiadora Ângela de Castro Gomes, sinistra, referentes às escolas alemãs e japonesas são justificadas pela A. Ambição brasileira de liderar o eixo da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, nada tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Segundo, o eixo nada tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Terceiro, o Brasil não tem nada a ver com eixo, cara. Porra, viagem. B. Hostilidade de Vargas com modelos autoritários de governo. Aí também é meio estranho, né? Porque, assim, Vargas não tem rivalidade com a autoridade. Ele até admira o autoritarismo. O problema dele é com outra coisa. É o lado que foi escolhido. C. Contenção do avanço socialismo no ambiente da Guerra Fria. Não é Guerra Fria. A gente vai se envolver na Segunda Guerra Mundial. Proteção aos valores democráticos dominantes do mundo. Pô, poderia ser legal isso. O problema é que ele não é democrático. Ele está ao lado da democracia. Por isso é uma contradição. Então, gabarito é letra E, pô. Rivalidade com os países citados na Segunda Guerra Mundial. Essa rivalidade é criada no momento em que o Brasil se alinha aos Estados Unidos, deixa as bases navais serem construídas no Nordeste e declara guerra à Alemanha e ao Japão, pô. Não tem como manter escola alemã e japonesa
se você está em guerra contra esses dois países. Se ligaram? Beleza? Te dar um golinho aqui, Renan. Obrigado. Matheus, pode-se dizer que Vargas foi um nacionalista, tá? Porque conservador, cara, é meio relativo, entendeu? De várias maneiras, sim. Mas tem outras coisas liberais, como, por exemplo, liberar a capoeira, liberar o samba, liberar as religiões afrodescendentes. Então, Vargas, ele defende o que é nacional. Se for uma coisa liberal, mas seja nacional, ele vai liberar. E se for conservadora também. Então, existe uma postura conservadora de maneira geral. Mas nacionalista é uma palavra que se encaixa melhor para ele. Beleza? Vamos lá. Assim falou Juca Pato. Observe a capa do livro, publicado em 1933, durante o governo provisório. Belmonte é o pseudônimo do jornalista, caricaturista e escritor Benedito Barros Barreto. Meu Deus, parente meu aí, ó. Belmonte criou o personagem Juca Pato nas suas crônicas diárias no jornal Folha da Noite, a partir de 1925. O livro Assim Falou Juca Pato é uma coletânea de crônicas publicadas no jornal. A capa do livro é uma ilustração dos assuntos tratados por Belmonte, tais como... Aí, galera, é o seguinte, vamos lá. Bota aí o... Leiam aí e veem o que vocês marcam, porque essa questão ela é tensa. Tem que estar com a imagem na mão. Tem que estar com essa figurinha aqui na mão, tá ligado? Eu adoro aluno que manda essa assim. Faz logo isso aí, vai logo sei que lá. Ei, meu rapaz, vamos usar palavras conectivas de educação, tá? Olha lá. Primeiro, consolidação do liberalismo econômico. Pô, meio estranho, né? Porque quando você olha pra cá, aí você olha pra Hitler, é liberalismo econômico? Pô, não é. Você olha pra Vargas, é liberalismo econômico? Não é. Você olha pra Mussolini, é liberalismo econômico? Então cadê o liberalismo econômico aqui? Tratados militares. Beleza. A gente tem aqui um vietnamita, né? Mas não dá pra saber também, mas tudo bem. Independência de colônias africanas. Aonde? Onde é que você vê colônia africana aqui? Você pode ver o Gandhi, mas aí é a Ásia, é na Índia, certo? Então vamos eliminar A. B, aliança de governos totalitários. Pô, pode ser. Tem Hitler e Mussolini, não é isso? Então beleza. Vitória socialista no Oriente. Pô, mas aí aonde, cara? Entende? Ai, droga, merda. Aí aonde? Pegar um vietnamita aqui, mas aí, enfim, industrialização colonial. Aí não tem nada a ver, né? Industrialização colonial, pô. C, formação dos estados nacionais. Não vejo aonde. Política de paz armada. Paz armada é antes da Primeira Guerra Mundial. Aliança dos países de terceiro mundo. República Federal Brasileira. Aí não, porque, pô, você olha pra cá, o Vargas, não é República Federal. Beleza? Então, já mostrei pra vocês, né? Mas é isso, ó. Vamos lá, se liga comigo. Constituição de regimes antidemocráticos. Pô, com certeza. Vargas, Estado Novo, fascismo. Hitler, nazismo. Mussolini, fascismo. Perfeito. Expansionismos militares, com certeza. Mussolini que vai invadir o chifre da África, que vai invadir a Albânia. Hitler se fala, vai invadir, porra, a Europa inteira. Contestação do domínio colonial, com certeza. Porra. Olha o Mahatma Gandhi aqui. O Gandhi é o líder da independência da Índia. Se ligou? Situação política brasileira. Claro. Olha lá. Vargas, pô. Não é isso? E modificações comportamentais, uma senhorita de biquíni, que é uma novidade que até a década de 60 tu vai ver perseguição aos biquínis com Jânio Quadros. Então, qual o gabarito?
dedidado. Show? De boa? Então vamos lá. Aqui nós temos um galo, fortão, boladão. Aí vocês têm que perceber as imagens que estão colocadas ali, ó. Aqui a gente tem o símbolo da União Soviética. E esse cara provavelmente é o Trotsky ou algum intelectual marxista. E aqui o tio Sam. Ou seja, representação dos Estados Unidos, ó, o cifrão do dólar. E aqui um galo com esse símbolo de todas as forças, que é o sigma. Isso aqui é a grande imagem do fascismo brasileiro, a ação integralista brasileira. Então, o que é o fascismo? Ele odeia o capitalismo liberal e ele odeia o socialismo comunista. E ele é uma outra frente, ele é uma outra corrente ultranacionalista, patriótica, conservadora, xenofóbica, que defende os valores, entendeu? Então, esse é o modelo fascista defendido pelos integralistas. E aqui do outro lado é o Brasil bicando, e aí é uma zoada, né? Não é o galo forte, é uma galinha, e essa galinha tá usando o quê? A bandeirinha do fascismo e tá sendo expulsa do Brasil. Não mostra que é comunista ou que é nada. Pode ser uma corrente democrática que está expulsando o fascismo. Mas então a gente tem uma imagem a favor do fascismo e outra imagem contra o fascismo. Se colocou? Sobre a dicotomia. O que é uma dicotomia? É uma coisa que são duas forças contrárias umas à outra, beleza? Esquerda e direita da década de 30 assinaram a alternativa correta. Então, ó, a gente está falando do quê? Daquele período, principalmente do governo constitucional, onde a gente tem a ANL e a gente tem a A e B. Então vamos lá. Com a alcunha de galinhas verdes, os integralistas estabeleceram a organização de um movimento antinacionalista. Está tudo errado, né? Os caras, nós somos as galinhas verdes, é foda. E também não são antinacionalistas, é o contrário, são ultranacionalistas. B. A Aliança Nacional Libertadora buscou a união entre a esquerda e direita. Aí não, né? A ANL é a Aliança Nacional Libertadora da Esquerda. C. A A e B. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento sem expressão política que não gerou... Pô, pelo amor de Deus. Os caras tentaram derrubar Vargas, quase mataram Vargas. No Estado Novo, na intentona integralista, eles invadiram o Palácio da Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, e ficaram 4, 5 horas tentando entrar para matar o Vargas e a Alzira. O Vargas fuzilou 5, tá? Nesse dia. O Levante Comunista de 35 tinha por objetivo a instauração de uma revolução de caráter socialista, além da deposição de Getúlio Vargas, o que contribuiu para o fortalecimento do cenário anticomunista que culminou no golpe de 37. Parece bom, não é isso? Em resposta à alcunha de galinha verde, os integralistas demonstraram sua força ao alcançar a vitória política na década de 30, exterminando o comunismo e o liberalismo no Brasil. São eles que têm essa vitória política? São eles que vão fechar o comunismo? Claro que não. Então, como vocês disseram, gabarito D. Eu só acho estranho nessa questão o seguinte, é que não dá... Deixa eu ver aqui. Não dá para saber que isso aqui não é o comunismo, né? Isso aqui não dá para saber que é a intentona comunista. Dá para saber que é antifascista. Mas, pelas alternativas, a gente sabe que a D está totalmente certa. E vimos os erros de todas as outras. Show? Nenhuma dúvida? Boa. Vamos lá. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 30. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Então, qual é a instituição analisada? A Justiça Eleitoral. Foi criada em 32, não é isso? Porque em 33 vai ter a Assembleia Constituinte. E aí, em 34, a gente vai ter a nova Constituição. Sua criação foi um avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão
E aí vem o quê? O voto secreto. Aí vem o voto feminino. Então, é uma organização do que a gente tem hoje. Pô, tu vê, imagina se não tivesse justiça eleitoral. Ano passado, eleição de outubro, caraca, eleição super disputada entre Lula e Bolsonaro, Lula ganha, pô, meu irmão, porrada de gente falando que foi fraude da justiça, que foi fraude das urnas eleitorais, não sei o que, blá, blá, blá. Se não há um tribunal eleitoral e uma justiça eleitoral, aí, meu irmão, o Brasil desanda para uma guerra civil. Em relação ao regime democrático no país, durante a Era Vargas, a instituição teve o seguinte papel: implementou o voto direto para presidente. Pô, é meio estranho por quê? Porque o voto direto já existia. Então não implementou. Ah, professor, mas só votava homem acima de 21 anos, alfabetizado. Mas é direto. Dentro dos eleitores, é direto. Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. A ideia é essa, né? C. Alterou as regras para a candidatura na ditadura. Se acabou de falar que vai ter democracia, não é ditadura. D. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. O problema é que a justiça eleitoral é feita para a administração pública. Ela é o DASP, por exemplo? Não. Ela é focada em uma única coisa: das eleições. Então não é sobre a corrupção administrativa, é sobre a corrupção eleitoral. Letra E. Expandiu a participação para o fim do critério censitário. Não dei mole. Ó, só liga uma coisa: só teve uma única Constituição que teve voto censitário no Brasil. É a primeira, 1824. Ponto. Essa aí teve voto censitário. Beleza? De resto, nunca mais houve nenhuma. Então, o gabarito aqui, letra B de bola. Combateu o quê? As fraudes eleitorais, o curral eleitoral, o voto de cabresto, o clientelismo, o bico de pena, todas aquelas mutretas que se faziam, ali é que se finalizou. O professor, pode-se dizer que Vargas não era um liberal porque ele produzia... Não. É isso aí, Ana, com certeza. Entre todas as outras coisas, essa daí é uma das coisas mais importantes. O Vargas, ele quer fazer banco nacional, empresa nacional. Quixadá, Ceará, forte abraço. Passou ali, Flavinha, um beijo grande, tá? No coração de todo mundo. Conheço o Ceará, mas conheço pouco. Conheço só Canoa Quebrada e Fortaleza. Beleza, galera? Show? Então vamos para a última. Acho que não, acho que tem mais uma. Bandeira do Brasil és hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional. Única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram dessa vez com determinação de não conseguir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Supernacionalista, 37 é o quê, galera? Olha lá, é a aprovação do Estado Novo, é o fascismo, é aquela coisa do ultranacionalismo. O discurso preferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional, revela o pacto proposto pelo Estado Novo, que associa a... Meu irmão, o que representa o presidente queimar a bandeira? Queima a Bahia, queima Ceará, queima Quixadá. Desculpa, Flávio. Então, ele está dizendo o quê? Quem manda sou eu, meu irmão. Quem manda aqui é o Estado. E o Estado é o senhor Vargas. Isso é a ditadura do Estado Novo. Então vamos lá. Supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões. A questão aqui é socioeconômica? A questão aqui é... Não, a questão aqui é o federal se impondo ao estadual. É uma questão política. É a centralização política. B. Orientação do regime quanto ao reforço do federalismo. Claro que não, cara. Que federalismo é esse? É o contrário. Se ele está queimando as bandeiras dos estados, ele está centralizando e não federalizando. C. Adoção de práticas políticas autoritárias, gostei. Considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos, também achei bonito, né? Ó, política autoritária, contendo o interesse regional. Ó, não vem com o interesse da Bahia aí não vem com o interesse de Mato Grosso não, que a porrada vai comer. Propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos. Avessa ao rito cívico? Não, galera. Quando é ditadura fascista, os ritos cívicos, o hino nacional, a bandeira hasteada, a marcha, aquilo é muito importante. E não o contrário. Letra E.
defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas. Que movimentos são esses? Então, gabarito, letra C. Não é isso? Práticas políticas autoritárias, considerando a contenção. C de certeza. C de CCC. Isso aí, galera. Boa? E esta sim é a última. Vamos lá. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistas aos judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas. Apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política, é o caso da Olga, né? Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto, pô, gente, qual é o auge do antissemitismo mundial, pô? Em que momento? Que vai gerar o Holocausto? Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada foi receio do controle sionista sobre a economia nacional. Não, não é isso. Isso aí é o argumento do antissemita, tá? Reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. Também não é isso. Oposição do clero católico. Pô, o clero, a Igreja Católica, não. Tem revelações bizarras sobre a permissividade da Igreja durante a guerra, mas é outra história. D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. E a letra E, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Pô, é isso, cara. Entendeu? O Hitler, quando ele fechou os partidos políticos no Estado Novo, ele mandou sacas de café, Vargas, quando fechou os partidos no Estado Novo, mandou sacas de café para Hitler, pedindo desculpa. Ó, Hitler, fechei teu partido aqui, cara. Porra, foi mal, desculpa. Mas você sabe como é que é, né? Tu fechou os partidos aí também. Então, quer dizer, a simpatia não era um boato, era real. Vargas, ele tinha uma admiração e uma relação com o capeta, com Satanás. Entendeu? Então, tô calmo, vamos lá. Fala comigo. Qual é a dúvida? Todo mundo entendeu o gabarito é, não é isso? Bom, esperei a dúvida. Mas é isso, galera. Então, Vargas tem uma simpatia sinistra com a Alemanha e, por isso, vai acabar absorvendo também esses discursos antissemitas. Infelizmente, vergonha para o Brasil. Uma das tantas vergonhas que a gente passou. Volto daqui a 15 minutos para falar de Segundo Reinado, tema importante também. Valeu, pessoal! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.